Agora que nós já sabemos todas as características do movimento retilíneo uniforme, nós podemos entender os seus gráficos. Vamos falar agora sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. O que a gente precisa lembrar é que, no movimento retilíneo uniforme, o módulo da velocidade ele permanece constante. A velocidade ela não aumenta e nem diminui. Então, ela é sempre o mesmo valor ao longo do tempo. Você já está conseguindo imaginar como seria o gráfico dessa função? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O gráfico seria exatamente esse. Ó. Nós temos aqui a velocidade no eixo y e o tempo no eixo x, lá da matemática. E o gráfico vai ser representado ou por essa reta azul ou por essa reta vermelha. Vamos à diferença. Repare que nesse gráfico aqui em azul, a velocidade ela é um valor positivo, indicando que o movimento seria progressivo. Então, para essa situação, nós temos um movimento progressivo. Toda vez que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Outra coisa que é muito importante que você enxergue também aqui é que essa reta ela não sobe e nem diminui. O gráfico ele é paralelo ao eixo dos tempos. Por isso que eu anotei aqui embaixo. Ó. O gráfico da velocidade em função do tempo para um objeto que descreve um MRU será uma reta sem inclinação. Ela é exatamente na horizontal, ou seja, paralela ao eixo dos tempos. Agora, se a velocidade for negativa, como ocorre aqui neste caso, o gráfico vai estar abaixo do eixo dos tempos, enquanto aqui ele estava acima do eixo dos tempos. Mas quando o gráfico estiver abaixo do eixo dos tempos, isso indica para a gente que nós temos um movimento retrógrado. Ou seja, a posição ou os espaços desse objeto vão diminuir ao longo do tempo. Certo? Progressivo, os espaços aumentam, e retrógrado, os espaços diminuem ao longo do tempo. Agora, existe uma outra propriedade dentro desse gráfico que é linda, e ela não serve só para o MRU. Essa propriedade ela serve para qualquer tipo de movimento, desde que o gráfico seja de velocidade por tempo, que é a propriedade de área. Neste gráfico, no gráfico de velocidade por tempo, a área contida entre o gráfico e o eixo do tempo é numericamente igual ao deslocamento, ao nosso ΔS. Ou seja, a área contida entre o gráfico, que é essa reta horizontal, e o eixo dos tempos, que é esse também, essa reta horizontal preta aqui, ela sempre vai nos dar o nosso ΔS. Para esse caso, nós teríamos um ΔS positivo, já que o movimento é progressivo, e para esse caso, essa área aqui me daria um ΔS negativo, já que o movimento seria retrógrado. Mas calculou essa área, você já tem o valor numérico do deslocamento.